A paz do Senhor Jesus a todos. Esta é uma aula da Escola de Líderes. Sou o pastor Carlos Santana, sou formado em teologia e estarei ministrando a aula de leitura da Bíblia. Bom, vamos fazer uma introdução. Existem muitas formas de usar a Bíblia e a Bíblia difere de todos os livros que conhecemos, por ser a revelação de Deus para o homem. Através da Bíblia, conhecemos a Deus e temos nela o guia dos princípios de vida pelos quais devemos ordenar nossos caminhos. A Bíblia está cheia de promessas, mandamentos, diretrizes e tem como autor o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Como está escrito, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Bom, como fazer o uso correto da Bíblia? Dentre muitas maneiras de nos aproximarmos da Bíblia e a usarmos, nós vamos destacar algumas. Primeiro, é preciso de ler a Bíblia. Veja só, tomando conhecimento do que ela diz, Deus nos ordena por boca do profeta Isaías: buscai no livro do Senhor e lede. Isaías 34:16. Essa leitura deverá ser repetida e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Então, a Bíblia, ela deve ser lida e é uma leitura que deve ser repetida. Você deve estar sempre lendo a palavra de Deus. Um programa de leitura deve ser estabelecido por nós. Terminada uma leitura, começamos outra. Quanto mais vezes lermos a Bíblia, tanto mais fácil será entendê-la. Como fazer o uso correto da Bíblia? Nós vimos que devemos ler a Bíblia. Agora nós vamos ver também que devemos estudá-la, assimilando seus princípios, mandamentos, promessas. Isso envolve mais que ler. Precisa de caneta, de papel, você tem que tomar nota, esboçar, buscar fixar o ensino. Paulo recomenda: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Outra maneira de nós fazermos o uso correto da Bíblia é também meditando na palavra de Deus, deixando que suas verdades sejam aplicadas às diversas áreas de nossas vidas. Para explicar o que é meditar, eu quero dar um exemplo prático. Um animal que rumina come o alimento e mais tarde regurgita-o, isto é, traz de volta à boca, mastiga vagarosamente, extrai dele todos os nutrientes para depois se alimentar. Parece ser um exemplo prático um tanto estranho. Porém, é interessante analisarmos. No processo digestivo do animal, ele precisa de mastigar o alimento várias vezes antes de fazer a própria digestão. A grande questão de ler a palavra de Deus é que nós devemos estudá-la. A grande questão com a palavra de Deus é que nós podemos estudá-la e decorá-la, mas precisamos de ir mais além. Nós temos que mastigar a palavra de Deus. Nós temos que dar um tempo com a palavra de Deus em nossa vida, pensando, refletindo, assimilando, aplicando a nossa vida, transformando a palavra de Deus em nossa oração. Existem referências diretas na Bíblia que falam a respeito da meditação, sem falar nos seus sinônimos. Preste atenção no que diz esse texto bíblico em Josué 1,8. Não
não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Veja só o que está em 1 Timóteo 4,15. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Continuando a maneira de se fazer uso correto da Bíblia. Precisamos de ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na Bíblia, agora memorizar. Vamos lá então, o que é memorizar? Devemos permitir que a Bíblia seja o material para a nossa estrutura de pensamento e raciocínio e venha em nosso auxílio prontamente no momento da necessidade. Ora, para que a palavra esteja na minha boca, primeiro tem que entrar na minha mente. Só sai da boca o que foi assimilado, estudado e decorado. O mandamento é claro: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e levantar-se. Deuteronômio capítulo 6, versículo de 6 a 7. Falando do uso correto da Bíblia, vamos aprender agora que a Bíblia precisa de ser usada como arma, sim, contra todas as mentiras e insinuações do diabo em nossa mente. As fortalezas inimigas, referidas por Paulo em 2 Coríntios 10, são construídas na mente a partir de pensamentos, raciocínios, conceitos e imagens, todos falsos e mentirosos. Tendo a palavra na mente e no coração, teremos com que desferir golpes e demolir essas fortalezas do diabo. Está escrito: foi a arma usada por Jesus e o será igualmente por nós, sabendo que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Lembra-se, na tentação do deserto, o Senhor Jesus ele dizia: está escrito. O Senhor Jesus trouxe a palavra de Deus e a usou como arma contra essas fortalezas mentais que o diabo ele lança, essas mentiras que ele lança sobre nós, sobre nossas mentes. Como destruí-las? Usando a palavra de Deus como arma. E para isso eu preciso de ter a palavra clara na minha mente e no meu coração para usá-la de maneira vívida e rápida na hora que precisar. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6,17. Vamos passar agora para um outro ponto de como usar corretamente a palavra de Deus, confessando-a com os lábios e como verdade absoluta em todas as circunstâncias. Olha só, eu preciso de confessar a palavra de Deus com os meus lábios. E não basta somente eu falar da palavra de Deus, mas ela tem que ser a verdade absoluta da minha vida, pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Deuteronômio 30:14. Confessar a palavra é proferi-la como uma convicção do nosso espírito. O que creio no coração, isso confesso. Ao fazer, há um poder de vida que é liberado. A palavra de Deus é como semente. Quando confesso, é como se plantasse. Confessá-la repetidamente é como regar. Entenderam? A palavra de Deus é como a semente. Ela é poderosa, ela é viva. Quando eu trago este poder da palavra de Deus para a minha vida, é como se eu tivesse plantado a semente na minha vida. E cada vez que eu confesso a palavra de Deus, eu estou regando ela. Ora, sementes plantadas e regadas terminam germinando. E então, aquela promessa da palavra, ela se torna real na minha vida. Tendo, pois, olha o que a Bíblia fala: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Uma última maneira de utilizarmos corretamente a palavra de Deus é usando-a como a base de orações ao Pai, deixando que ela seja o veículo da nossa comunicação verbal com Ele, nosso Deus e Pai. Podemos ler toda a Bíblia, transformando-a em oração,
enquanto confrontamos com ela e a palavra específica que está sendo objeto da nossa oração produzirá seu efeito em nós. Irmãos, a palavra de Deus ela pode ser usada como base das nossas orações. Lembremos quantos homens de Deus em suas orações chamaram para si, junto a Deus, as promessas de Deus, as palavras que Deus tinha trazido ao coração deles, e eles oraram, e aquilo agradou o coração de Deus, porque eles lembravam: Senhor, lembra-te das tuas promessas que fizeste a Abraão, a Isaac, a Jacó. Lembra-te, Senhor, tem misericórdia de nós, o teu povo. Nós também podemos orar a palavra de Deus. Nós podemos ter essa palavra no coração e falar: Senhor, tua palavra no Salmo 23, ela diz que o Senhor é pastor. Ela diz que nada nos faltará. Senhor, Pai, lembra-te, Senhor, de minha vida neste momento, de minha família, Senhor. Executa, manifesta a graça, o poder da tua palavra em nossa vida. Coisas desse gênero, orações feitas do profundo coração, tendo como base a palavra de Deus. O quadro de leitura da Bíblia está em anexo ao material que o aluno está recebendo. E é um excelente auxílio para a leitura diária da Bíblia. Alunos, nós agradecemos a Deus. Espero que este vídeo seja de auxílio para vocês, né? Essa primeira matéria é uma matéria que depende muito de você. Ler a Bíblia é algo que só você pode fazer. Que Deus abençoe. Até a próxima aula.